vamos falar agora sobre a situação do abastecimento d'água, especialmente no semiárido do Piauí, porque a Gespisa iniciou um processo de racionalização do consumo de água em 27 cidades do semiárido piauiense, que são considerados pontos críticos no abastecimento. Nós vamos conversar agora com o presidente da Gespisa, Manuel Bonfim, e saber dele como está sendo realizado esse controle. Bom dia, presidente. Bom dia, bom dia a todos. Seja bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. Muito obrigado. Inclusive, gente, a cobrança de sobretaxa para quem gastar além do limite estabelecido pela Gespisa. Então, por favor, presidente, explique para a gente que medidas são essas adotadas nessas cidades que já tem esse problema crítico do abastecimento. Nesse período de seca fica ainda mais complicado e se não fizer o uso racional, não tem como sobreviver, né? Na verdade, isso foi uma deliberação, uma discussão muito intensa dentro da Força Tarefa. Força Tarefa foi uma decisão, uma determinação do governador Wellington Dias, onde todos os órgãos que lidam com a água se juntam para fazer essa discussão. E na Força Tarefa foi deliberado algumas ações, entre elas se decidiu pelo racionamento. É necessário o racionamento, então a Organização Mundial de Saúde estabelece que uma família média de 4 indivíduos, ela pode viver com 6 metros cúbicos de água dia. Então, isso é a determinação onde a Gespisa foi requisitada dentro da Força Tarefa para fazer, né, algum tipo de estudo para viabilizar esse racionamento. Então, a Gespisa fez a micromedição em todas as cidades que estão, né, sendo concedidas. Dentro do decreto de emergência. Dentro do decreto, né? Se fez lá a micromedição e também criou uma tarifa social, que eu diria que é um prêmio para aquelas famílias que, de fato, entenderem esse racionamento, que ele vai ter uma tarifa reduzida, a tarifa social, que cai de 11 para algo em torno de R$5, evidentemente. Se ele conseguir economizar. Se ele conseguir, né? Porque a tarifa social, ela era de 10 metros cúbicos, então foi reduzida para 6, mas também reduziu o valor dessa tarifa. No entanto, se ele ultrapassar os 6 metros cúbicos... Exatamente. Se ultrapassar os 10 metros cúbicos, essa tarifa, ela será sobretaxada, que é uma atenção que a gente pede para a comunidade, né, porque esse enfrentamento, essa crise hídrica, onde os mananciais estão realmente muito abaixo, realmente a gente precisa do envolvimento de todos. Todos os atores, as prefeituras, né, a comunidade, né, os órgãos de controle, enfim, todos temos que dar as mãos para a gente enfrentar essa situação. Desde quando esse racionamento foi feito? Bom, esse racionamento ele começou, né, em agosto e a Gespisa, a gente não tem tido, assim, digamos, nenhum tipo de momento de descanso com relação à atenção que a gente está dando. Mas tem dado certo? Tem, eu acredito que a gente está já tendo sucesso em várias ações. A própria região do semiárido no sul do estado, que é um ponto crítico, nós já hidrometramos, nós tínhamos até o dia 15 de agosto para hidrometrar todas essas cidades, 100% cumprido, né? Os resultados já podem ser verificados, evidentemente que a gente tem ali uma parceria muito forte também da Defesa Civil com o abastecimento de água em caminhões-pipa, né? Tem a participação do Exército Brasileiro também nessa operação Carro-Pipa. Enfim, é uma ação muito conjunta. Presidente, porque e o que é mais importante, a conscientização da população. Porque se a população não se conscientiza, fica difícil atingir esse objetivo, né? É verdade. E aí a gente agradece muito à imprensa, porque a imprensa tem esse poder, né, de levar essa mensagem, porque é uma coisa educativa, pedagógica, e a gente precisa também do entendimento das pessoas. A gente tem mais de 60 municípios em situação de emergência por causa da seca, decretos já homologados, e nessas 27 cidades, quais delas estão em pontos mais críticos? A gente, por exemplo, tem a situação de Curimatá, onde o único reservatório secou completamente. Mas outras cidades também nessa situação, né? Sim, Curimatá é um caso muito preocupante. Eu diria que está na primeira prioridade. Ontem mesmo, o governador, conversamos sobre Curimatá, mas ontem já chegou o caminhão lá, porque o Curimatá é em cima de uma rocha que é difícil de encontrar água. Mas nós encaminhamos para lá uma equipe de geólogos com equipamento ultramoderno, onde foi feito um estudo geofísico daquela bacia e se identificou uma fenda. Uma fenda é uma possibilidade da gente encontrar água, e eu tenho rezado muito para isso, peço às pessoas também que façam essa memorização positiva com relação a isso. Começamos a perfurar ontem mesmo um poço
em Curimatá, está lá nosso equipamento dentro de uma área próxima à estação de tratamento de água, não vamos ter problema de energia e o que a gente espera é que a gente consiga um ponto de água. E esse equipamento que é da GESPISA vai estar lá para perfurar quantos poços sejam necessários para a gente encontrar uma veia d'água. Dentro desses 62 municípios em situação de emergência, a GESPISA é responsável pelo abastecimento em mais de 40. Mais de 40, né? Então todos muito bem acompanhados. A gente tem situações realmente bastante críticas, mas o importante é a nossa vontade de correr atrás. Essa estrutura que restou para a GESPISA, que é de todo o interior do estado e da zona rural de Teresina, ela acabou sendo um pouco mais reduzida. Vocês tiveram agora cortes de alguns cargos. Por quê, presidente? Bom, esse corte de cargo, na verdade, ele foi uma reestruturação da GESPISA. Ele passou por um estudo interno, porque normalmente essas empresas, elas contratam consultorias externas, com valor, algo aí que varia no mercado de 1 a 2 milhões de reais. Mas dentro da nossa gestão, nós implantamos uma metodologia de gestão que é a diretoria colegiada, onde todas as decisões, estudos, né, e estudos estratégicos da empresa são discutidos com toda a diretoria executiva. E, portanto, deliberamos sobre uma análise, um estudo de trazer aí uma melhoria no poder de decisão da GESPISA, uma coisa mais célere. Então, lá tinha 130 unidades administrativas e esse estudo que foi feito por técnicos da casa, com a contribuição de gente da casa, chegou-se então a um número de 80 unidades administrativas. Isso vai promover, né, uma agilidade nas decisões, né, uma prestação de serviço mais ágil, consequentemente também com a redução financeira. 80 unidades administrativas significa redução de quantos cargos? Em torno de cada 50, unidade, cada unidade um é um cargo, é um gestor, é um gerente, é um superintendente, né? Que a gente estudou isso muito bem. Evidentemente que em alguns pontos nós criamos unidades necessárias, por exemplo, na região de Picos, o gerente regional de Picos, ele tinha sobre a sua gestão 42 municípios, numa região de semiárido, municípios com nível de criticidade elevado, então se criou outra gerência para dividir a quantidade desse município, ou seja, nós vamos ter lá uma estrutura administrativa que vai poder dar melhores condições de atenção para essa região. De quanto? Essa redução de 50 unidades? A economia logicamente que cada unidade dessa também influencia na redução de valores financeiros dentro da folha de pagamento, né? Que você tinha 130, baixou para 80, isso tem um reflexo muito positivo. Obrigada, nós conversamos com o presidente da GESPISA, Manuel Bonfim, tratando especialmente sobre essas medidas dentro dos municípios atingidos pela seca, que é o racionamento e as outras medidas que vão aí, desde o incentivo para quem gastar menos, a sobretaxa para quem gastar mais. Muito obrigada, um bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço. Gente,